Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e seguimos com o guia da Copa do Mundo de Clubes 2025. Hoje é dia de falar do Urawa Red Diamonds, representante do Japão. Como será que vem o Urawa? Quem são os principais jogadores? Como joga a equipe japonesa? Isso a gente vai descobrir nesse vídeo, então eu já peço de antemão o seu like, é de graça e ajuda muito para que o vídeo chegue até mais pessoas, certo? Peço que compartilhe também esse vídeo com os amigos, avisa, tá rolando um guia explicando como jogam os 32 times da Copa do Mundo de Clubes, com vídeo todo dia. Este vídeo marca aqui o início da segunda metade, né? Porque a gente já tem 16 dos 32 vídeos gravados, tem a playlist que você pode pegar no canal e maratonar. Já temos 16. Agora faltam outros 16, começando aqui com o Urawa. E é muito legal, porque agora estamos em junho, eu estou gravando aqui dia 3 de junho, e os times estão já embarcando para os Estados Unidos, então já tem todo aquele clima, o clima chegou mesmo, né? A data FIFA está rolando para as seleções, mas os clubes já pararam, então está todo mundo nesse clima de Copa do Mundo de Clubes, os torcedores desses times estão pensando nisso, né? O Urawa teve aí uma bela despedida com a sua torcida ali antes de embarcar, a torcida lotou ali o aeroporto, fez a maior festa e teve mosaico no estádio, foi muito legal, estava vendo lá no Twitter da grande referência, nosso querido Thiago Bontempo, ele postou lá no J-League Insider, o pessoal postou também, super legal essa despedida, então o clima já está muito bom, e é muito legal ver, né? O Urawa já deve estar em Portland a essa altura do campeonato, onde ele vai fazer aí a sua preparação. Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal quem não é inscrito, o canal está começando a crescer, a ganhar forma, está ganhando inscrito todo dia, daqui a pouco a gente já chega aí no número bacana de inscritos, são todos muito bem-vindos para a gente poder debater futebol internacional com conteúdo, com informação. Certo, então vamos lá. Urawa Red Diamonds. A gente está falando de um time muito tradicional do Japão, né? Um time fundado em 1950. Como quem já estudou um pouquinho a história do futebol japonês sabe, time japonês tem alguma empresa local por trás, né? Lá em 1993, as empresas ali que formaram seus times para a J-League, mas bem antes isso já acontecia, né? E a empresa que é dona do Urawa é a Mitsubishi. E não só a Mitsubishi montadora, né? A Mitsubishi Heavy Industries, porque é o seguinte, a Mitsubishi aqui no Brasil, ela faz carro, faz veículos, mas lá no Japão é uma indústria que tem muito mais ali mãos, muito mais braços, né? Tanto que ela foi um ator muito protagonista na produção de armas, de aviões ali na Segunda Guerra, né? Então, a Mitsubishi é muito importante lá no Japão. E esse é um caso parecido, a gente, da empresa lá no seu país ter uma atuação muito maior em muito mais segmentos, a gente vai ver lá no vídeo do Ulsan Hyundai também, quando a gente chegar nele. Mas é isso. Então, em 1950 foi fundado o time, na profissionalização se tornou aí um time profissional, mas teve mais sucesso localmente antes da profissionalização da J-League, com 4 títulos nacionais. Na J-League, apenas uma conquista em 2006, mas foram 3 títulos continentais. O Urawa é o time japonês com mais títulos continentais. E eu pesquiso as informações sobre os times em vários perfis internacionais de internet, mas esse eu fiz questão de fazer a leitura e a pesquisa no guia do Urawa, que o perfil J-League Insider do Twitter, J-League Insider Brasil, eles fizeram. Lá, se você acessar lá no Twitter, J-League Insider Brasil, vocês vão achar lá o guia do Urawa, onde eles apresentam o time, falam várias curiosidades, então vale muito a pena
dar uma lida, para você dar uma inteirada maior em toda essa história, né? Toda essa relação da Mitsubishi com o Urawa, dos principais ídolos, está tudo lá. Tá? Então, mandar um abraço para o Matheus Braga, para a J-League Brasil, J-League Insider Brasil, que fez esse ótimo trabalho. Muito bacana, né? Essa cobertura específica das ligas nacionais que os perfis fazem. Esse é muito bom, eu sigo, acompanho bastante para poder entender cada vez mais sobre o futebol do Japão. Vamos então partir para a campanha na temporada do Urawa, né? Calendário solar no Japão, assim como o Brasil, o Urawa é um time que chega em meio de temporada, que pode ser uma vantagem física, né? Na teoria, fisicamente, chega com as pernas mais frescas do que os times que estão em final de temporada. O Urawa está disputando a J-League, ele fez alguns jogos a mais que os seus adversários, né? Tem 21 jogos, tem time que está com 19 até aqui. O Urawa está em terceiro lugar, ele deu uma reagida aí, estava um pouco mais para baixo há algumas rodadas atrás, deu uma reagida, está em terceiro, 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 20 gols sofridos. Nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, chegou a emendar uma sequência ali de vitórias, depois deu uma caída, mas são 5 nos últimos 10 jogos, é um bom retrospecto que o time chega, ganhou o último jogo do Yokohama antes de embarcar, então chega no astral legal. A posse de bola média do Urawa nessa J-League de 2025 é de 49%, um pouco menos do que os outros times que a gente viu até agora, né? Geralmente a média a gente vê que é 57%, 58%. 3 gols de cabeça apenas, dos 26 gols marcados, 6 dos 21 jogos no campeonato sem sofrer gol. E como parâmetro de comparação, na J-League de 2024, o Urawa ficou em 13º lugar, por isso ele não disputou competição internacional nessa temporada. Tem isso também, né? Além de estar no meio de temporada, não teve um outro campeonato junto da J-League. Então, o Urawa chega só com 21 jogos nas pernas, né? Então, pode ser uma vantagem física muito interessante num torneio que vai ser disputado no calor, altas temperaturas, curioso de observar. Falando agora do técnico, é da Polônia, o treinador da equipe do Urawa, né, o Maciej Skorza, que de 53 anos, ele treinou muitos times na Polônia, desde 2005 treinador, treinou vários times, Wisła Cracóvia, Lech Poznan, diversos times grandes e pequenos do futebol polonês, teve uma passagem como treinador da seleção sub-23 dos Emirados Árabes Unidos e chegou no Urawa em 2023. Chegou a ficar 8 meses fora, mas retornou à equipe, né? Ele foi campeão da Champions com o Urawa, ele jogou o Mundial de Clubes de 2023 com o Urawa. No Urawa, ele tem 80 jogos e 37 vitórias. E até nesse guia, né, do J-League Insider Brasil do Urawa, né, tá escrito lá que ele é um técnico que ele tem um estilo de jogo mais reativo historicamente, né, mas com jogadores que a diretoria do Urawa foi contratando, com o elenco que foi montando, ele acabou mudando um pouco o estilo de jogo e busca aí ser um pouco mais agressivo. Então a gente vai para os principais jogadores, né, indo para os principais jogadores, não tem como não começar com um dos brasileiros, um dos 3 brasileiros que é aí um dos destaques do time, o torcedor do Flamengo vai se lembrar do Sport de Recife, do Matheus Sávio, né, cria do Mengão, um jogador de 28 anos, você vê como o tempo passa, né, é uma promessa do Flamengo, hoje ele já tem 28 anos, jogador destro, ele chegou em janeiro pelo Kashima Reysol, ele jogava no Kashima Reysol, Kashiwa Reysol, né, perdão, e jogou todos os jogos dessa J-League, os 21 jogos, então o cara que tem disponibilidade,
Ele fica ali na escalação, a gente vai ver o Campinho daqui a pouco, como um jogador meia pelo lado esquerdo, mas ele não fica só lá, não. Ele é um cara de muita mobilidade, que participa muito nos dois lados do campo, é um articulador muito importante. É um articulador que joga mais perto do gol, né? Ele não vem tanto para trás construir, mas é um jogador muito importante e um dos jogadores de mais qualidade desse elenco. Assim como o Ryoma Watanabe, jogador com 6 gols e 1 assistência em 2025, também tem 28 anos e ele é ambidestro, então pode chutar com as duas pernas, fazer um passe importante com as duas pernas, jogador muito perigoso também, que tem muita mobilidade dentro de campo e tem 42 ações com bola em média por jogo, um jogador que participa muito. Aqui, o terceiro, eu fiquei na dúvida quem eu colocava, né? Tem bastante gente para colocar, poderia colocar o Nishikawa, que é um goleiro lendário aí que está há muito tempo, foi titular em 2 títulos de Champions, e poderia colocar o Gustafsson, que para mim é um jogador fundamental na construção do time com bola, mas selecionei o Roy Braten, zagueiro norueguês de 30 anos, que fez o gol do título contra o Al Hilal, né, na Champions, está aí há muito tempo e é o símbolo da agressividade, da força do time dentro de campo, um zagueiro muito combativo, é um zagueiro que salta ali da última linha para dar o combate, para tentar fazer um desarme, jogador muito intenso dentro de campo e que vem fazendo uma boa dupla recentemente com a chegada do Danilo Boza, brasileiro, ex-Juventude. Bom, agora vamos pro campinho, né? Como o Scorza costuma jogar, né? Então, o 4-2-3-1 é o sistema de jogo. Aqui a gente tem a linha de 4, o Ishihara, lateral direito, e o Ojiwara, ele que retornou, ele estava no Dinamo de Zagreb, retornou de empréstimo, joga pela esquerda. São 2 jogadores fundamentais, tanto defensiva como ofensivamente, porque eles dão amplitude no ataque, né? Principalmente o Ojiwara, porque no meio, o Matheus Sávio, como eu disse, ele cai muito para dentro. Ele cai muito para dentro, às vezes ele afunda junto com o atacante, às vezes ele cai para armar, articular no meio, ele volta muito, ele volta de vez em quando na construção, ele não volta muito, ele joga um pouco mais à frente, mas ele volta às vezes na construção também, às vezes ele cai pela direita. Então o Matheus Sávio, ele tem liberdade para flutuar. Então, quando o time está com posse de bola, é hoje o Ara que vai dar amplitude. O time sai jogando com os 4 lá atrás, né? O Ishihara, o Boza, o Roy Braten e o Ojiwara, com os 2 volantes dando sustentação, o Yasu e o Gustafsson, os 2 ficam na base ali, então são 6 jogadores nessa saída de bola. Mas quando o time vai avançando, o Ojiwara vai abrir, vai dar amplitude, e assim, aqui pela direita, na maioria dos últimos jogos jogou o Okubo, às vezes pode jogar o Caneco aqui também. O Okubo dá amplitude, mas acontecem movimentações. Quando o time vai trocando passes, o Ishihara sobe para dar amplitude, o Okubo recua para fazer trabalho de passe. Não é uma coisa muito estática, não. Eles vão se movimentando. E uma coisa que acontece bastante também é o Matsu, camisa número 24, ele sai dessa função de centroavante quando ele é o titular, e ele muitas vezes cai pela esquerda. Em vários momentos, assistindo jogos, a gente vê o Matsu defendendo a linha pela esquerda, porque o time defende com 2 linhas de 4, na maioria das vezes, no bloco médio e bloco baixo, e aí os 2 que ficam na frente são o Watanabe e o Matheus Sávio. Então isso acontece algumas vezes, e é interessante. E o Matsu é um cara que cai muito para os lados, ele não fica lá preso lá dentro, não, porque o Watanabe ocupa muito esse posto de ir invadir a área, o Matheus Sávio muitas vezes também ocupa, e quando o time vai se movimentando, a subida dos volantes também é de se observar. O Gustafsson é um cara que fez 2 gols recentemente numa partida. Ele é um jogador incisivo que chega na área para bater. O Yasui também é um jogador que surpreende na chegada. A gente já teve gol recente do Ishihara aproveitando o rebote, pisando na área. Então é um time que se movimenta e que os jogadores de trás sobem. Isso é muito legal de observar. Então não esperem um Ural estático. Tem muita movimentação. Isso denota um time bem treinado, né? E outra coisa que eu queria falar, estudando o Urawa, é tentar entender o estilo
de jogo, né? O Urawa contra o León tinha um time diferente desse, e poucos jogadores estavam, né? Desse time aí. Mas o treinador era o mesmo. E contra o León, no Mundial de 2023, o Urawa jogou lá em cima, apertou, marcando pressão lá em cima, e até as melhores chances do Leão foram em contra-ataque, em momentos que a defesa do Urawa estava alta e pegou desguarnecida. Então, é um time que foi agressivo. Vamos ver se ele vai querer ser agressivo também num grupo que é muito difícil, né? Sobre pressionar e ser pressionado, é importante falar que, assim, nos últimos jogos, e é legal que deu para assistir jogos, porque a J-League disponibiliza alguns jogos no YouTube, né? Então tem jogos completos do Ural, então deu para observar, assim, que a pressão alta, eles não estão pressionando alto o tempo todo, não. A pressão alta é muito pontual, e muitas vezes não é lá em cima, é uma pressão ali na intermediária, e eles estão com dificuldade de encaixar a pressão, né? Tanto que eles tomaram um gol recente, um gol do Tóquio, por conta disso, né? É uma pressão mal feita e que descoordenada, que acabou desafogando no mano a mano lá na área. Então, eles estão com dificuldade de pressionar, pelo menos no retrato desses últimos jogos. E quando eles são pressionados alto, eles estão com dificuldade de sair jogando. E tanto que o goleiro Nishikawa, muitas vezes acontece dele chutar a bola para a lateral. Quando o adversário está marcando muito alto, ele pega, chuta a bola para a lateral, para aí sim, lá no campo de ataque, o Urawa tentar pressionar e roubar essa bola, né? Com medo de ter ali uma disputa de bola que cria uma situação difícil, então ele já joga a bola para a lateral. Isso aconteceu mais de uma vez aí nos últimos jogos. Então, estou muito curioso para ver se o Scorza vai querer marcar alto, que nem ele fez contra o Leão, ou se ele vai fazer uma marcação um pouco mais retraída, né? Isso faz a gente partir aqui pelo que briga o Urawa, né? Então, vamos pegar aqui o calendário do grupo que eu já falei, né? No vídeo do River Plate. Eu já falei que o Urawa esse grupo é o grupo mais legal para mim. Estreia contra o River Plate dia 17, terça-feira, 4 da tarde. Depois, jogo de Rede Globo, o segundo jogo, hein? Contra a Inter, sábado, 4 da tarde. TV aberta, oral aí. Depois fecha contra o Monterrey. Esse grupo é muito legal, porque tem o europeu, e o europeu que é mais incógnita de todos, porque parece que vai perder o treinador, né? A Inter eu vou deixar para gravar entre os últimos, porque a gente não sabe quem vai ser o treinador, a gente não sabe qual vai ser o ânimo da equipe depois de ter tomado a saraivada que levou na final da Champions. Mas assim, é o time mais forte. Não dá para achar que também a Inter é um time fraco porque tomou uma goleada. É o time mais forte do grupo, é o time que na tendência é o favorito, né? E os outros três brigariam por uma segunda vaga. Mas todas as circunstâncias tornaram esse grupo muito imprevisível. E é o grupo que eu estou mais ansioso para assistir as partidas, sem dúvida. Assim, eu acho esse grupo muito maneiro. Como que o Urawa vai jogar? Essa é a minha dúvida. Ele vai lutar pela posse de bola, para marcar alto, para ter a bola, com os adversários que tem? Porque o River, a gente já fez o vídeo aqui, o River é um time que gosta de te dominar, ele não gosta de ficar sem a bola. Esse River versão 2025, ele gosta de te dominar, e ele tem bons jogadores para isso, jogadores experientes, ele vai pressionar muito o Urawa, vai colocar no desconforto. O Urawa vai querer travar essa posse de bola. Contra a Inter, o Urawa vai jogar igual ele jogou contra o Manchester City naquele Mundial, com o mesmo treinador. É importante lembrar que o Urawa, ele defendeu super bem o Manchester City naquele jogo. O Manchester City achou um gol no finalzinho do primeiro tempo, ali numa jogada no Matheus Nunes, mas até lá o Urawa estava defendendo muito bem, fechadinho. Qual vai ser a postura? Qual dos dois Urawas a gente vai ver em campo, né? A gente vai ver um time que vai se entregar, mas com que postura? Isso muda tudo. E o jogo contra o Monterrey, cara, se o Urawa vier para marcar alto e jogar em cima, vai ser uma loucura, porque o Monterrey está começando uma temporada,
com um novo treinador. E o treinador é o Domenech Torrente. O Domenech Torrente, ele é um técnico que gosta de ter a posse de bola, ele arrisca até demais, abre espaço demais, né? E estava até conversando, citando de novo o J-League Insider, estava até conversando com eles no Twitter recentemente, eles falaram, né, que os times mexicanos nunca ganharam de japoneses em Mundial. O que vai ter, o fator diferente agora é que a torcida, né? O jogo na Califórnia, em Los Angeles, a torcida vai ter muito torcedor do Monterrey lá. Isso pode pesar um pouquinho, né? Porque não tinha essa torcida tão grande nos outros jogos, quando era um no Japão ou lá no mundo árabe, no famigerado mundo árabe. Então, assim, eu acho que o Urawa, resumindo, o Urawa briga por uma vaga nas oitavas, e aí vamos ver quem é o adversário. Se for o Borussia, muito difícil. Se o adversário for um dos outros times do grupo, acessível, Fluminense, Mamelodi, Ulsan, acessível. Então, assim, é brigar para classificar. Classificar vai ser duro. Mas se classificar, se for o Borussia, quem sabe? Jogar fechado, tentar, por que não? Eu acho que assim, eu acho que o Urawa tem que tentar estar nas oitavas. Aí depois o que vier é lucro. Mas eu acho que vai ser um time que vai protagonizar grandes jogos que a gente vai poder curtir. Eu estou ansioso demais. Vale a pena demais ver o Urawa em ação. É isso então, gente. Esse foi o guia do Urawa. Até vale a pena já o convite. O próximo vídeo vai ser o Monterrey. Então, já dá para complementar aí o que esperar desse duelo, dessa disputa desse grupo. Então, a gente se vê no próximo vídeo e eu deixo o convite para você que chegou até aqui. Clique na playlist que está aqui ao lado, vai aparecer para você com todos os vídeos já feitos. Aí você pode escolher o time que você quer saber e maratonar aí os conteúdos que a gente já fez com todos os vídeos. Certo? Um grande abraço e até a próxima.